Bom, então agora a gente vai falar da parte de regras de automações e também da parte de gestão e construção de indicadores dentro do Agidesk. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bueno, então a gente vai começar aqui pela parte de gestão de indicadores e a gente vai aprender como manipular essa área aqui de indicadores da ferramenta. Vou abrir aqui mais um ambiente de apoio, suporte aqui, para os nossos testes. Pronto, a gente vai usar este ambiente aqui para construir um painelzinho parecido com esse aqui para a parte de gestão de indicadores. Quando a gente libera um novo painel de indicadores, a pessoa que ela recebe um painel chamado resultados gerais. Por padrão, os indicadores também estão vinculados lá à parte de permissão de acessos. Então, quando eu venho aqui na parte de configurações, em grupos de permissões, se eu quero liberar para uma pessoa ter acesso a indicadores, eu tenho que ir no grupo que ela pertence. Então, por exemplo, se ela é um analista, eu posso dar aqui um Ctrl F para eu localizar a palavra resultados, que é o item de indicadores na parte de liberação de acessos. Então, vou aqui descendo até resultados. Então, consigo clicar aqui para liberar permissão de visualização, liberar permissão de criação, de alteração, de exclusão ou de arquivamento de indicadores. Só um recadinho, Mari, por favor, avisa ali no WhatsApp que está liberada a entrada para o link do treinamento, por favor. Pode deixar. Obrigada. Então, aqui, ó, quando eu libero esses acessos, a pessoa que fizer parte deste grupo aqui, que é o grupo analistas, ela vai precisar fazer um logoff na ferramenta para que essas liberações novas sejam de fato aplicadas. Sempre gravem isso. Liberei uma nova permissão, pede para a pessoa ir lá e fazer logoff para que ela seja aplicada. Mas não quero liberar para todos os analistas essa permissão, quero ter um grupo específico. Posso vir aqui, criar um grupo chamado gestores, por exemplo, a partir do grupo analistas, então já copio aqui um grupo mais restritivo, né? Analista, o nome é agente padrão. Criei um grupo para gestores, chamei aqui com um perfil igual de um agente, só que com a diferença que neste grupo aqui eu vou liberar a parte de resultados. Aí libero para este grupo e vinculo aqueles gestores que eu quero que tenham acesso dentro desse novo painel. E que é bacana, gente, não liberar todas as permissões de resultado. Libera a visão, a criação, a alteração, mas mantém a exclusão e o arquivamento como um item restrito, só para quem tem permissão de gestor. Lembra de administrador, desculpa. Lembra de vincular aqui também na aba relações, quais os operadores vão ter esse perfil de acesso a indicadores. Indicadores, hoje só quem tiver o perfil de analista, que é o perfil mínimo para ter acesso a indicadores, tá? Cliente não tem acesso a indicador, só quem tiver o perfil de atendente. Quando eu liberei a permissão de indicadores, imediatamente o sistema foi e fez o quê? Criou um novo painel chamado resultados gerais para aquele novo personagem, para aquela pessoa para quem eu liberei. Esse painel de resultados gerais, ele é igual para todo mundo, com uma restrição de exibir somente aquilo das equipes que eu faço parte. Então, o que é igual para todo mundo? O tipo de indicador que tem dentro dele. Mas se eu faço parte só do RH, eu não vou ver nada de jurídico, nada de TI, nada de manutenção. Vou enxergar só aquilo que é das minhas equipes. Isso já é padrão. Só que daí ele mistura indicadores de atendimento, que é aqui com a palavrinha atendimento, e indicadores relacionados a tarefas. Lembrando que tarefas é um item ali relacionado à parte de gestão de projetos. O que a gente consegue? Eu consigo clicar, arrastar, remodelar aqui a ordem que eu quero que esses itens sejam exibidos. No menu da direita, eu consigo definir um período padrão. Então, aqui eu quero os últimos 7 dias. Ele recalcula o painel para aquela amostragem de tempo que eu escolhi. Quero os últimos 30 dias. Ele vai modelando.
Ah, mas eu queria uma data específica, eu queria do dia 1º ao dia 31 de abril. Então, eu venho no filtro da esquerda. E aí eu escolho, eu posso digitar essa data e horário, então vou botar 1º de 4 de 2022, 00 hora, ou então posso selecionar a data. Aqui eu escolho o mês, o dia e a hora, 23:55. Aplico o buscar, e aí ele vai lá para aquela data em específico. Ó, não tinha nada atrasado lá naquela época. Quero voltar para a visão, então eu venho em filtrar, limpo o meu filtro e busco de novo. Ah, mas eu queria ver de um cliente específico. Dentro dessa data, eu ainda posso usar outros filtros. Então, aqui eu quero usar o filtro de agente, quero usar aqui o filtro de equipe específica. Aí eu vou montando aqui o formato de visão que eu quero. Clico em buscar de novo, ele recalcula todo o painel para aquele resultado. Sempre que eu quiser voltar para o item anterior, eu limpo esse filtro da esquerda e clico em buscar. Então, aqui na esquerda, a gente vai ter filtros bem específicos, e aqui na direita, eu vou ter um filtro padrão, vou ter combos de períodos que eu posso aplicar. Todos eles vão ter drill down, então eu clico, ele me leva para dentro daquela lista e permite que eu exporte. Quando eu clicar aqui para exportar, vejo que eu posso escolher quais campos eu quero exportar dos campos padrões do sistema, e ele me diz aqui, quando eu não botar nada, quando eu deixar vazio, ele exporta com todos os campos. Ou campos adicionais, que daí são campos de formulário e de informações adicionais que eu posso incluir aqui na minha exportação. Clico em voltar, volto para o menu anterior. Todos esses indicadores, eles são modelados. Então, se eu entrar aqui em tarefas atrasadas, nos 3 pontinhos, eu vou ver uma série de configurações para exibir esse resultado. Ele está vindo da onde? Tarefas e atendimentos. O tipo de resultado é um contador de tarefas que está buscando a quantidade total e filtrando tudo a partir da data de criação, mostrando o resultado de todo o período. Como assim de todo o período, Veridiana, se tinha lá uma combo me dizendo que eram os últimos 30 dias? Se eu fixar dentro do indicador, aí ele vai respeitar o que está dentro do indicador, e não o filtro que aparece de forma externa, tá? Então, cuidem essa opção. Se você quiser um filtro específico, você pode escolher na combo externa, que ele aplica para o painel inteiro, ou aqui dentro eu consigo dizer que eu quero fixar aquele indicador para um período. E aí eu vou criando as condições de exibição. Esse exemplo aqui, eu tenho condição situação é igual a atrasada e o módulo é igual a tarefas. Botei aqui ainda um modelo de exibição que me diz o seguinte. Aplicar sempre que for maior ou igual a 2, a cor vermelha. Então, por isso que aquele meu indicador ficou aqui vermelhinho. Aqui nos 3 pontinhos, eu consigo dizer que ele é privado, que ele é restrito ou que ele é público. Mas público quer dizer que todos os operadores vão enxergar aquele painel. Sempre restrito às equipes que aquela pessoa faz parte. Restrito, eu consigo vir aqui e dizer restrito a determinados agentes ou a determinados agentes e equipes. Ele vai somar as 2 permissões que eu tenho aqui. Posso liberar o compartilhamento para uma equipe inteira. Então, vou dizer que aqui eu quero que... cliquei nos agentes. Vamos aqui nas equipes, relacionar. Quero que todo mundo do administrativo tenha acesso a esse painel. Então, estou compartilhando aquela visão que eu criei, que eu editei ela, com alguma outra equipe ou com algum outro operador. O sistema permite também que eu copie esse painel. Imagina que eu quero criar um segundo painel com todos esses indicadores, mas eu vou aplicar uma condicional dentro dos indicadores e eu não quero ter que criar tudo do zero. Então, eu copio o painel inteiro, renomeio, e aí faço as edições que eu preciso nesse novo painel. Vou pedir que acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, por favor, eu agradeço. Muito obrigada. Então, o que a gente vai ter aqui? No criar, eu crio um novo resultado, eu copio um resultado que já existe, ou então eu crio um novo painel inteiro, ou copio um painel inteiro de resultados. Nessas setas aqui de baixo, eu pagino, ó. Eu consigo ir para frente e para trás nos outros painéis que eu criei. Então, eu consigo ir para o painel
resultados gerais aqui em espanhol, consigo voltar para o painel anterior. Se eu quiser aqui organizar a estrutura, a ordem que esses painéis são exibidos, eu clico, seguro e arrasto. E daí, quando eu entrar na parte de painéis, ele vai cair exatamente naquele primeiro painel que eu decidi que é o resultado inicial. Por aqui também, ó, quando eu tenho muitos painéis, eu posso clicar na engrenagem e escolher qual deles que eu quero acessar. Ao invés de ficar indo cada uma das setas aqui, ó, para frente, para frente, para frente, eu venho direto aqui e escolho qual painel eu quero ver naquele momento. E esse aqui, de modo de apresentação, permite que vocês enxerguem todos os indicadores em um telão. Ele vai correr até o final da página de forma automática. Quando ele chegar no finalzinho da página, ele vai parar alguns segundos e vai pular para o painel seguinte. Pronto, vamos voltar aqui. Sempre que vocês quiserem, vamos supor, exportar uma quantidade específica, você pode fazer esse caso aqui, ó, atendimentos em andamento por equipe. Ele traz todos os resultados das equipes e, ao final, ele trouxe um contador. Posso selecionar direto o contador e exportar esse resultado que me aparece aqui em tela. Clico em voltar e volto para o menu de painéis novamente. Quando você tiver um painel que ficou muito apertadinho, tem muito indicador dentro dele, deixa eu pegar aqui esse resultados gerais. Aqui, ó, por exemplo, quero expandir. Clico aqui na lupa, ele me traz a visão em tela cheia. Clico aqui em ESC, ele volta. Vamos imaginar que eu tenho uma lista muito grande, vamos pegar alguma lista grande, essa aqui, ó. E eu quero limitar, essa aqui é maior, percentual de atrasos. Essa aqui que tem barra de rolagem. Atendimentos em andamento por equipe. Mas eu quero só o top 5, as 5 equipes que mais atendem. Então, dentro da minha configuração, aqui em limitar top, eu coloco 5, ou 10, ou 12. Se eu estou olhando, por exemplo, o total de atendimentos abertos por cliente, por exemplo. Então, posso ter lá 50 clientes, eu posso pôr só o top 10 para eu ver quais dos meus 50 clientes que me solicitam mais atendimento. Então, aqui a gente limitou em 5, ele me trouxe aqui os atendimentos em andamento por equipe, limitando aqui as 5 equipes que mais requisitam. O resultado total continua sendo o mesmo, tá? Só que agora no indicador, para ele ficar mais enxuto, ele me trouxe só os 5 primeiros. Vamos criar um novo indicador. Então, vamos vir aqui em criar, resultado. Aí eu vou dizer que o resultado, ele é uma análise de SLA por equipe. Vamos ver como é que as equipes estão em relação ao cumprimento de SLA. Dados, tarefas e atendimentos é quando eu quero buscar aquilo que está relacionado ao atendimento ao do meu cliente. Depois tem pesquisa de satisfação, custo, receita ou projeto. Tarefas e atendimentos. E eu escolho um dos tipos existentes. Ó. A gente tem uma barra bem extensa de opções para escolher um novo tipo de indicador. E aqui a gente vai buscar pelo nome análise. Aqui, o único jeito de vocês conhecerem é ir testando. E fazendo criação de novos indicadores, vendo qual é o melhor para vocês, acessando essa barrinha aqui de forma completa para ver todas as opções que o sistema disponibiliza. Então, aqui, ó, análise de SLA por equipe. Então, eu vou escolher o mesmo nome aqui. Lista, análise de SLA por equipe. Vou salvar. Aí eu vou botar uma condicionante, por quê? Porque me interessa enxergar os indicadores somente dos chamados que já estão encerrados. Então, eu vou vir aqui em nova condição, situação do atendimento, que é a tarefa aqui, o nome, critério é igual a encerrado. Pronto. Vou salvar e vou voltar. Sempre que eu criar um novo indicador, ele vai aparecer lá no final da página. Tá aqui, ó. Análise de SLA por equipe. Nos últimos 30 dias, houveram somente atendimentos da equipe de suporte. Vamos aumentar aqui um pouquinho o período. Últimos 90, vamos ver. Ó, aqui ele já me trouxe a análise de SLA do suporte e do marketing. Ele vai me trazer o totalizador de atendimentos que houveram dentro daquele cliente, o percentual de cumprimento do SLA de resposta e o percentual de cumprimento do SLA de solução. Então, aqui eu não cumpri meu SLA de resposta nem o meu SLA de solução.
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para todo o período, ver se vem mais equipes nesse ambiente. Agora sim, ó, veio bastante. O que eu quero mostrar para vocês? Ó? Na coluna total, é o total de atendimentos que está trazendo aquele indicador. Mas vejam que aqui no percentual de resposta do marketing, que eu tive 4 atendimentos, ele está me dizendo que eu cumpri só 75% do tempo de resposta. Quando eu clicar aqui no 75, ele não vai me exibir o resultado total de 4, e sim aquilo que atrasou. Então, eu consigo olhar direto nos atrasos para eu fazer uma gestão mais direcionada, mais completa. Mesmo caso aqui, vamos voltar. Quando eu olho, por exemplo, aqui, ó, os 87% do RH. Não vai me mostrar as 8 atividades. Se eu quiser ver as 8, eu clico aqui. Mas se eu quiser ver só o percentual daquilo que atrasou, eu vou clicar aqui, ó, ele me trouxe somente os atendimentos atrasados. Está aqui o vencimento da resposta e o vencimento da solução. Esse indicador também permite que vocês consigam analisar de forma separada o que atingiu essa idade de resposta ou de solução. Então, eu quero ver agora o percentual de origem dos atendimentos. Então, vamos criar um novo indicador. Resultado, o nome vai ser origem dos atendimentos. Para eu ver por quais canais eles estão entrando. Dados de tarefas e atendimentos, tipo de resultado, origem. Vamos ver gráfico de pizza, vamos olhar aqui. Origens. Não vou deixar nenhum tipo de condicionante, porque eu quero ver a origem de tudo. Vamos voltar. E aqui, ó, o que a gente tem? Todas as origens dos atendimentos. Então, a gente teve aqui, agente foi o maior número. Ó. Então, 284 atendimentos foram abertos diretamente pelo agente. Pelo portal do cliente, 37. Por agendamento, para o pessoal colocar no mudo, por favor. Só um minutinho, gente. Pronto, já coloquei aqui no mudo. Através do agendamento, que são as tarefas recorrentes, eu tive 19. E assim por diante. Então, aqui ele me trouxe todos os canais de entrada dos meus atendimentos. Agente, portal, agendamento, e-júri, mobile ou por e-mail. E assim que vocês vão fazendo essa montagem do painel de indicadores. As cores predominantes, ele sempre vai buscar de uma paleta de cores a partir da cor predominante do portal de vocês. Se vocês quiserem alterar, vocês vão clicar aqui nos 3 pontinhos e a gente vai escolher uma nova cor predominante para aquele indicador em especial. Posso colocar direto o código hexadecimal ou escolher aqui na paleta, uma que eu acho interessante, ó. E aqui o esquema de cores. Em qual tonalidade de paleta eu vou querer aplicar. Escolhi uma e vou salvar. Quando a gente volta aqui, ó, ele já vai mudando de cor. Sempre dentro de uma paleta específica. Essas paletas elas já vêm prontas, né? A gente escolhe a cor primária e o sistema monta as demais. Só para não ficar tudo numa cor única aqui para vocês. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aqui dessa parte? Essa parte de escolha de cores, ela serve só para essa parte de indicadores ou para a gente consegue escolher para configurar como um todo? Você consegue escolher uma cor predominante para o todo, que daí está aqui no minha conta, ó. Aí eu tenho a cor predominante para o portal do agente. Vamos imaginar que a cor aqui é botar F15 182 F3, acho que é uma cor azul que eu uso às vezes. Ó, já mudou aqui para azul. Aí ele vai aplicar esse azul em tudo no portal do agente. Já mudou aqui, ó. Os indicadores aqui do painel também vão acabar mudando as cores predominantes dele. Deixa eu dar uma atualizada. Já vai buscar outra paleta de cores. Os botões que aparecem no sistema vão vir com essa cor predominante azul que eu coloquei. O cabeçalho, onde aparece cores, ó, ele vem sempre naquela mesma paleta de cor, só que com uma transparência. Então, eu não consigo aplicar uma cor específica em cada item, mas eu aplico a cor do portal inteiro. Os botões, ó, todos eles mudaram de cor também. Lá no portal do cliente segue laranja, ó.
Se eu quiser mudar aqui, também é uma cor predominante. Eu vou escolher aqui a paleta de cores, vou botar aquela mesma do portal do agente, 182F3A, ele já muda aqui para essa nova cor também. Aí todos os botões, todas as aplicações de cores, ela vai seguir aquela tua cor primária e sempre trazendo algum nível de transparência para não ficar num azul tão escuro, às vezes quando tu vai ter um botão, por exemplo. Né? Respondida a dúvida? Respondido, só que a tua tela não atualiza tão rápido para mim, eu não acompanhei o caminho ali. Ah, desculpa. Bom, para personalizar aqui o portal do cliente, eu vim aqui nesse botão de personalizar o portal do cliente. Aí ele habilita para mim o quê? Esse lápis para eu escolher a cor predominante, ó. E no portal do agente, eu estava lá na minha conta. À direita aqui da tela, aqui embaixo, eu tenho personalizar portal do agente. Aí aqui ele abre também a paleta de cores para eu escolher. Deu tempo? Certinho? Deu sim. Legal. Mais alguma dúvida, gente? Vamos dar uma pincelada, então, no último tópico do treinamento de hoje, que é a respeito das regras de automações. Essa aqui é uma das partes mais sensíveis que vocês têm que tomar bastante cuidado, bastante atenção na hora que for mexer. Inclusive, recomendo que a primeira vez que vocês forem utilizar, peçam ajuda do nosso time de suporte, abram um atendimento, expliquem qual é o tipo de regra que vocês querem criar, porque vocês podem parar a conta de vocês se fizerem uma regra de automação muito errada. Por exemplo, nós temos como rodar uma regra de automação a cada minuto. Mas essas regras de 1 minuto, elas servem para você fazer um teste, para você testar se aquele comportamento que você criou vai aplicar de forma correta. A gente já teve caso de cliente que mandou criar em loop um atendimento a cada minuto do mesmo tipo. Então, ele ia criando uma massa de atendimentos desnecessários. Então, por isso, tem que tomar bastante cuidado na hora que for criar esse tipo de automação. E eu vou criar 2 automações aqui nesses nossos minutos finais para vocês pegarem a lógica, para vocês entenderem qual é a sacada. Vou deixar para isso um quadro criado, vou criar um quadro novo chamado Gente Gestão, vou chamar. Gente e Gestão, para a gente conseguir enxergar isso acontecendo aqui dentro, ó, dentro desse quadro. Acho que vai ficar mais fácil de vocês avaliarem. Então, vou chamar aqui de contratação. Vou criar uma lista, deixa eu excluir essas aqui que a gente tem prontas. Vou criar uma lista chamada Análise de Currículos. Vou criar uma outra chamada Entrevista com Candidato. Vou chamar de Contratação, a última. Perfeito. Deixa eu excluir essas outras aqui que eu não quero usar. Eu vou botar a rodar essa automação dentro de um quadro de projetos. Agora, a gente vai voltar aqui para as nossas automações. Então, vou dizer que a primeira etapa é ao encerrar vou botar uma chamada ao criar contratações, enviar para o projeto Gente Gestão. Qual vai ser o meu modelo aqui? Tarefas e atendimentos, o módulo que eu vou aplicar e o acionamento da minha regra. Eu tenho regras que podem ser acionadas antes de determinado evento, depois de determinado evento ou com base no tempo. Antes do evento, que tipo de regra que eu vou abrir? Aquelas em que eu vou alterar o responsável do atendimento, alterar a equipe, alterar o SLA, inserir um marcador, mudar a prioridade, baseado em alguma informação que aquele atendimento contenha. Por exemplo, se for um pedido de férias aberto por qualquer gestor, vai seguir o padrão, com SLA, com a equipe, tudo certo.
Mas se for, por exemplo, o diretor da área financeira, aí se for ele, eu vou atribuir um responsável e eu vou mudar de prioridade normal para alta, por exemplo. Então, essa é uma regra de validação que eu vou fazer antes mesmo do atendimento ser gerado. Aí, por isso que eu chamo que é antes do evento. Uma regra depois do evento. Se o atendimento estiver atrasado há mais de 2 dias, eu quero escalar e mandar um e-mail para um gestor. Então, ela é depois do evento acontecer. E com base no tempo. Eu quero dizer que todos os dias, às 5 horas da tarde, eu quero que o sistema verifique se tem chamado aguardando retorno de cliente há mais de um dia. E eu mande uma mensagem para esse cliente. Aí ela é com base no tempo. Uma vez por dia, em determinado horário, eu checo se eu tenho aquelas condicionantes para aplicar a regra de automação. Então, esse aqui a gente vai criar uma regra de automação antes do evento. Qual evento de acionamento? A criação de um atendimento. Vou dizer que ao criar atendimento, aí eu vou começar a desenhar as minhas condicionantes. Eu só vou ter que duplicar aqui para eu me lembrar como é que foi aquele quadro que eu criei de projetos. Fechando algumas abas aqui que a gente não vai usar. Aqui. Vamos olhar lá para aquele projeto de gestão, que se chama contratação, para eu me lembrar quais foram as fases que eu criei. Então, o que eu vou dizer para a minha automação? Que sempre que for criado um atendimento do tipo, vou botar aqui qual é o serviço. Serviço será, por quê? Porque é antes do evento, então não pode ser o é igual. O é igual é para quando eu uso regras depois do evento. Então, o serviço será igual. Vou pegar algum serviço aqui de recursos humanos, vamos ver o que a gente tem. Abertura de vaga. Se eu criar um serviço do tipo abertura de vaga, o que eu vou querer que aconteça? Eu quero que esse atendimento seja inserido na lista, vamos ver se vai dar certo aqui, alterar lista, como é que ficou o nome da nossa lista? Análise de currículo. Eu vou botar aqui. Análise de currículo do Gente Gestão. Esse é o evento que eu quero que aconteça. E aí eu vou vir aqui e vou ativar a minha regra. Pronto. A gente já vai testar ela, tá? Só vou criar mais uma regra, e aí eu vou dizer que essa nova regra, eu quero que ao encerrar essa etapa de abertura de vaga, a gente crie um subatendimento e jogue ele aqui dentro de entrevista com o candidato. Então, vamos criar aqui mais uma regra. Sempre tem que lembrar de ativar ela, tá, gente? O nome dessa regra vai ser... Eu posso ir botando sempre um nome, a fase que eu quero aqui na regra. Ao encerrar análise de currículo, ao encerrar análise de currículo, abrir subatendimento, entrevista com o candidato. Subatendimento, tá? Módulo, tarefas e atendimentos. Acho que aqui não tem mais o if. Acionamento também depois do evento. Só que agora qual é o evento? Eu quero que quando eu encerrar aquele tipo de abertura de vaga, então o evento de acionamento aqui vai ser um encerramento de atendimento. Vamos salvar. Qual tipo de atendimento deve ser encerrado? Abertura de vaga. Então, sempre que o serviço é ou era depois do evento, serviço é ou era igual a abertura de vaga, caiu aqui meu evento, deixa eu selecionar ele de novo. Então, depois do evento, encerrar atendimento, se o serviço é ou era igual
abertura de vagas, o que que eu quero fazer? Eu quero criar um novo atendimento. Vou chamar aqui de criar atendimento do tipo entrevista com candidato. Aí eu estou criando um modelo de atendimento. Vou salvar e vou editar ele para eu dizer que eu quero que ele abra em um outro serviço específico. Aí eu vou escolher aqui um serviço qualquer de recursos humanos, só para a gente fazer a nossa brincadeira. Vou botar esse aqui mesmo. Aí vocês vão ter todos os serviços certinhos no catálogo, tá? Então eu disse, eu encerrei o serviço de abertura de vaga, crio um novo atendimento chamado entrevista com candidato. Vou ativar a minha regra. Pronto. Só que agora, o que que vai acontecer? Eu quero que o atendimento, abertura de vaga, nasça aqui dentro. Quero que, quando ele for encerrado, nasça um novo atendimento dentro de entrevista com candidato. E aí eu vou criar mais uma regra dizendo que eu quero que ele seja movido, esse meu atendimento, para a lista correta, que é entrevista com candidato. Então, eu vou criar mais uma regra. Mover entrevista com candidato. Quando o módulo for tarefas e atendimentos, esse aqui é um evento, é um acionamento depois do evento. Qual tipo de evento? Criar atendimento. Então, ao criar este atendimento, se o serviço for igual será, né? Porque é ou era igual. Deixa eu só me lembrar aqui qual foi o modelinho que a gente usou. Foi no serviço chamado solicitação de abono. Solicitação de abono, tá. Então, tarefas e atendimentos. Depois do evento de criar um atendimento do tipo solicitação de abono, eu vou mover a lista no que ele vai ser exibido. Então, a lista vai ser igual a essa daqui que a gente quer. Vamos voltar aqui nos projetos. Entrevista com o candidato. Pronto. Sempre revisem. Bom, tarefas e atendimentos, acionamento depois do evento. Qual evento? Criar atendimento do tipo solicitação de abono, vai mover lá para entrevista com o candidato e ativo a minha regra. Fiquem tranquilos que essa parte de regras de automação ela é bem avançada. A gente ficou com pouco tempo para conseguir tocar com bastante detalhe essa parte. No mês de julho agora a gente vai fazer de novo o treinamento de administração. Eu prometo iniciar e dar mais tempo para essa parte, tanto de indicadores como de regras de automação, que a gente ficou com tempo restrito para falar disso. Mas vamos testar agora como é que ficaram as minhas automações. Para quem tiver um pouco em dúvida do que está acontecendo, o que eu fiz? Eu criei uma regra de automação dizendo que os atendimentos que eu criar nascerão dentro de um Kanban, dentro de determinadas fases do meu processo. E que conforme eu encerre determinado tipo de atendimento, ele cria um novo atendimento relacionado para uma nova etapa do processo, onde eu posso deixar responsáveis específicos. Inclusive, eu vou vir aqui, ó, e vou escolher um responsável para cada uma dessas fases. Então, aqui vai ficar a Lana. Nessa outra aqui de entrevista com o candidato, eu vou dizer que o responsável vai ser outra pessoa, vamos escolher aqui. O Ian. E na fase de contratação, que a gente acabou não criando nada aqui para essa etapa, mas vamos deixar bonitinho aqui também, eu vou botar aqui o responsável, David. Feito, agora a gente vai testar. Então, vou criar aquele atendimento de abertura de vaga.
E vamos salvar. Pronto, ó, criou o meu atendimento. Vamos ver se ele apareceu no quadro que a gente pediu. Apareceu aqui dentro de análise de currículos. Agora, quando eu encerrar esse serviço, deve criar um novo aqui em entrevista com o candidato. Vamos ver como é que ficou. Vou encerrar esse atendimento, vou vir aqui e marcar como tem uma informação adicional. Então, vou preencher ela, vou salvar a informação adicional e agora o sistema permite que eu faça o encerramento. Já encerrei aqui meu atendimento e vamos ver o que acontece. Olha, encerrou e criou um atendimento agora na etapa seguinte. E assim a gente tem como ir automatizando um fluxo de trabalho com as regras de automação. Aí nessa minha última lista não criei regra de automação, mas eu disse que quando fosse enviado aqui para essa lista, cairia para o David, olha, ele está aqui para o Ian. Então se eu clicar e arrastar para a próxima fase, ele tira o Ian e coloca o David Júnior, que foi o responsável seguinte que eu escolhi. Gente, com essa parte de automações dá para criar bastante coisa legal. Queria perguntar agora para vocês se conseguiram entender um pouquinho essa dinâmica aqui das regras de automação. Fez sentido para vocês? Dúvidas, minha gente? Como é que estamos aqui de dúvidas? No chat, sem dúvidas, Vere. Entendi. Me digam, pessoal, entenderam aqui essa parte? Não ficaram com dúvida? Como é que tá? Olha que eu vou entender que vocês não ficaram com dúvidas, hein? Ou ficaram com muita dúvida e não sabem nem por onde começar. Qual é a melhor opção? E aí, Adalberto? Está interagindo bastante com a gente? Faz bastante sentido o que você explicou ali, mas como eu mencionei, a gente ainda não está utilizando na prática, porque estamos em implementação. Acredito que a partir do momento que começar a rodar e a gente colocar no ar, vai fazer mais sentido entender aonde incluir Onde se regra aplica, de né? automação, enfim, no nosso caso Legal. aqui, né? André, já está explorando essa parte? Que tipos de regras mais comumente utilizadas? A gente vê bastante nos clientes. Uma é para a gente automatizar esse tipo de fluxo. Vejam que isso tudo são atendimentos, só que daí eu passo a exibir esses atendimentos dentro de um Kanban, onde eu consigo enxergar em que fase ele está. Outra regra bastante utilizada é a regra de mensagem automática de cobrança. Vamos fazer uma dessas aqui para a gente ver. Então, regra de automação, cobrança de retorno do cliente, eu vou chamar. Qual vai ser o módulo? O módulo vai ser tarefas e atendimentos e ela é baseada no tempo, essa regra. Qual o condicionante? Eu vou dizer que sempre que meu atendimento estiver a dias aguardando o cliente maior ou igual a, ou era maior ou igual a um dia, então sempre que eu colocar o meu atendimento na situação aguardando o retorno do cliente e o cliente não me retornar por mais de um dia, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar ele. Então, eu vou vir aqui em ação e eu vou dizer que eu quero registrar um comentário no atendimento. Qual vai ser o tipo de comentário? Cobrança de cliente. Então, eu vou dizer assim, ó, cobrança do cliente. Ele vai permitir que eu edite meu comentário. Eu vou botar assim para o cliente, ó. Esta é uma mensagem automática. Então, o cliente fica brabo, acha que o analista que está ali dizendo que vai encerrar o atendimento dele. Então, vou botar prezado, vamos abrir o colchete para chamar o cara pelo nome certo dele. Contato, primeiro nome. Prezado fulano de tal, tudo bem? Informo que estamos aguardando o retorno sobre o seu atendimento. Qual é o atendimento? A gente coloca a tag issue, daí eu consigo dizer o título e o código do meu atendimento que eu estou aguardando. Vou botar em negrito aqui para ele. Ó. Então, eu vou dizer, prezado João da Silva, tudo bem? Não, estou chamando pelo primeiro nome. Prezado João, tudo bem? Informo que estamos aguardando o retorno do seu atendimento, solicitação de compra de equipamento. Ponto. Caso o retorno
não ocorra em até 24 horas, o seu atendimento será encerrado de forma automática por falta de retorno. Ponto. Lembramos que atendimentos com encerramento automático não poderão ser reabertos. Atenciosamente, nome da equipe, não vou dizer meu nome, vou dizer que é a equipe, para não pessoalizar, de suporte técnico. Vamos tirar esse negrito todo daqui. E aqui a gente vai botar negrito para ele saber que uma mensagem é automática. Então, com isso, gente, mas não posso mesmo reabrir? Vocês até podem, que eu só botei um exemplo de boa prática que a gente tem visto no mercado, é que os clientes andam bloqueando a possibilidade de reabrir os atendimentos que foram encerrados de forma automática. Porque senão o que acontece? O cliente não dá retorno, ele manda mais uma mensagem cobrando no segundo dia, ele não dá retorno. Aí no terceiro dia, quando o sistema encerra de forma automática, o cliente vai lá e quer reabrir. Mas aí o que alguns clientes estão fazendo? Não, se foi encerrado por falta de retorno, ele tem que abrir de novo, não vamos deixar reabrir. Mas se vocês quiserem deixar, não tem problema. Eu vou salvar aqui. E está pronto, a gente inseriu uma mensagem de cobrança automática que vai rodar quando? Uma vez, passado um dia, eu quero que ela rode. Aí o que eu tenho que fazer? Como ela é com base no tempo, eu tenho que agendar. Eu vou vir aqui e vou dizer que a partir de hoje eu quero que comece as verificações e eu quero que ela se repita todos os dias. Repetir a cada um dia, sempre às 17 horas. Fim do dia vai se repetir. Fim depois, nunca. Eu não vou encerrar o fim dela. Todos os dias, 17 horas, o sistema vai verificar se tem chamado aguardando o retorno do cliente. O que a gente tem aqui? Essas aqui que eu falei para vocês, por minuto, por hora, isso aqui é só para fazer teste. Eu quero testar se ela vai funcionar, eu boto por minuto, mas depois eu altero. Se botar esse tipo de regra batendo no banco a cada 1 minuto, vai prejudicar o sistema de vocês, vai ficar lento, vai fazer muito tipo de requisição e o pessoal da infraestrutura vai parar esse tipo de regra. Então, ela é só para teste mesmo. O comum é rodar 1 a 2 vezes por dia para fazer a verificação. Aí, salvo. Já disse que a partir de hoje ele vai verificar todos os dias os atendimentos que estão há mais de um dia aguardando o cliente e às 5 horas da tarde ele vai postar essa mensagem. Veio aqui ativo. E pronto, agora o sistema já automatizou a cobrança de retorno. Retornos, falta de retorno depois do encerramento automático, também é outra regra bastante utilizada. Regra de encerramento de autosserviço, para quando tu posta um artigo da base, o cliente diz que resolveu, tu abre e já encerra o atendimento de forma automática. Determinados serviços, conforme vocês forem publicando artigos e FAQs, sempre que aberto naquele serviço, a primeira resposta pode ser automática, publicando um artigo da base e já colocando em aguardando o retorno do cliente para saber se for efetivo. Então, tem bastante coisa aqui que a gente consegue brincar. Lembrando que os nossos canais de atendimento é no atendimento.agidesc.com. Quem for administrador do ambiente vai poder abrir chamado conosco, então aqui é atendimento.agidesc.com. Você vai poder fazer um cadastro, se você for administrador do seu ambiente, e abrir os chamados de dúvidas ali conosco. E como é que funciona? O cliente do nosso cliente vai no administrador com as suas dúvidas e aquelas que eles não conseguem resolver, eles passam para nós. Ou então pode vir aqui no canal de suporte, @agidesc.com.br, para abrir um ticket junto conosco. Beleza, minha gente? Dúvidas aqui para a gente encerrar? Desejo uma boa tarde a todos vocês, agradeço a participação até aqui e até a próxima.